não te é permitido ter a mulher do seu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu nome é Carlos. Hoje estamos no 37º dia do nosso estudo bíblico através de Diário Espiritual do Instituto Reset. O Evangelho de hoje está em Marcos 6, 14 e 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Alguns até diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que atuam nele essas forças milagrosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é um profeta como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes disse: esse é João que eu mandei decapitar, ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele tinha se casado. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, até que lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galiléia. A filha de Herodias entrou, dançou, agradando Herodes e aos seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E fez até o juramento: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero-me que dês num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e lá na prisão cortou-lhe a cabeça. Trouxe num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e o puseram numa sepultura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, Herodes estava com a consciência com remorso e a consciência tribulada por ter mandado decapitar João. Simplesmente porque João dizia: não é permitido ter a mulher do teu irmão. Então, o contexto da vida política de Herodes é que ele era um rei fantoche, colocado lá pelos romanos, e essa questão de divorciar era comum entre os romanos por questões políticas. Se você divorciasse da sua esposa para casar com outra, de uma família mais tradicional, com maior poder político, poder militar, os romanos faziam isso sem pensar duas vezes. Então já era uma cultura romana. Lembrando que Jesus, quando ele foi questionado pelos judeus a questão do divórcio, ele falou: Moisés permitiu o divórcio pela dureza dos vossos corações. O divórcio, o adultério, não é uma prática sonhada por Deus para o casal. Longe disso. O adultério, ele destrói não só o relacionamento, a aliança que aquele casal se propôs, como também separa o homem da relação com Deus, visto que o adultério, o sexto mandamento ali, em que você
uma ordem de Deus direta, né, para que não se cometesse adultério, quebrando a promessa que o próprio casal faz diante do altar. Isso te desconecta de Deus, desconecta da comunhão com o Pai. E nós vamos ver que João Batista, ele vai morrer devido ao ódio, devido, né, para você ver, os poderosos têm mais medo das palavras do que propriamente das ações, porque João Batista somente falava: não é permitido que ter a mulher do teu irmão. E isso gerou um ódio em Herodíades, que nós vamos ver lá em João 3, 14, 15, que ele vai falar assim: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Palavra do Senhor. Então João vem dizer, né, que o ódio no coração, o ódio que nós vamos ter de qualquer pessoa, ele não nos permite a vida eterna. Então, Herodíades, naquele momento, além do ódio, ela trama, ela orquestra contra João Batista para matá-lo. E o coração de Herodes, nós acabamos de ver isso há alguns dias. Herodes é como aquele coração, aquele terreno cheio de espinhos, que na parábola, né, vai dizer que o terreno, outros ainda, são os que foram semeados entre espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. Então o Evangelho ele vai dizer que Herodes gostava de ouvir João, mas ficava desconcertado. Ele ficava desconcertado com aquilo que João dizia. Então ele estava mais preocupado em manter sua palavra diante daquelas autoridades que ele chamou, do que fazer aquilo que era realmente correto. Então o coração de Herodes é um coração como um terreno cheio de espinhos. A semente da palavra ali foi lançada, mas os espinhos, as preocupações do mundo veio e sufocou. Então, olha como que a palavra de Deus, se você vai estudando e vai aprofundando, né, você vai fazendo a ligação e você vai entendendo a natureza humana. E entendendo a natureza humana, você vai se compreendendo e vai evitando esses erros, porque Herodes, ele passa da cobiça, ele consuma a cobiça dele com o adultério e depois ele ainda comete o assassinato, porque por mais que aquilo que João falasse estava certo, ele ainda fazia conforme os desejos de Herodíades ou aquilo que ele prometeu para a filha dela. Então nós vamos ver aqui que o Evangelho, né, o que ele é atual, o que acontece hoje nas famílias, a destruição de lares por causa do adultério, nós vemos quantas pessoas tramam, né, para matar o cônjuge, para poder ficar com outra pessoa. Tamanho essa insanidade
de fomentar o desejo, de alimentar o desejo, de alimentar um fogo que devora tudo, destrói tudo. E consolar, né? A questão do Herodíades, ela queria tanto abrasar seu ódio, queria tanto consolar aquele espírito de vingança, que só a morte de João Batista era capaz de saciar aquele fogo consumidor maligno. Então, com certeza, nós não vimos depois relatos que eles se arrependeram, que eles mudaram de vida. Tanto é que depois Jesus vai até Herodes debocha dele, lá no momento da paixão. Herodes manda matar Tiago. Então Herodes continua essa saga de homicida por causa do poder. E não é diferente dos dias de hoje. Quem almeja poder pelo poder, ele faz tudo para se manter naquele lugar, até matar uma pessoa que é santa e justa. Estava aqui no Evangelho. Herodes achava João santo e justo. Mesmo assim, ele não foi capaz de voltar atrás naquilo que ele prometeu e matou João. As pessoas não conseguem dar um passo atrás naquilo que ela se propõe, mesmo sabendo que aquilo está errado. Elas vão até o final e só depois das consequências, no caso dos dias de hoje, que Herodes ele não teve consequência nenhuma, matou João e ninguém foi cobrá-lo. As pessoas só conseguem rever os seus atos depois de ter consumado, e aí perder a liberdade. E mesmo assim, nos dias de hoje, as pessoas cometem seus delitos, cometem seus assassinatos, mas como elas são soltas, vai diante do juiz e ele solta, vai lá 1, 2, 3 vezes e está sendo solto, ela não faz exame de consciência, não tem consciência. Então, é só a partir das consequências que a maioria das pessoas toma consciência. E geralmente as consequências nesse caso são indesejáveis, porque o cara ele comete crime, ele não quer ficar preso, ele quer ficar solto. Então esse é o comportamento humano, e será o meu comportamento, o seu comportamento, se nós não abrirmos o nosso coração para a graça de Deus. Todos nós podemos sim ser um Herodes, uma Herodíade, se nós não abrirmos para a graça santificante e como o Evangelho de ontem, que os discípulos saíram com o poder de Jesus e anunciavam conversão. Se nós não nos convertermos, nós vamos ter esse mesmo comportamento de cobiça, de adultério e de homicida, porque isso é da natureza humana quando ela vive a concupiscência da carne. Então, que tomamos cuidado com a nossa própria salvação e, consequentemente, tomando conta da nossa salvação, nós vamos contribuir para a salvação dos outros. E se não tomarmos cuidado com a nossa salvação,
nós podemos contribuir para a nossa perdição e a perdição dos outros. Que Jesus abençoe, Maria nos cubra com o seu manto, Sagrada Família, abençoar e santificar nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.